nessa aula eu quero te mostrar os 3 passos que você precisa para poder entrar e sair no lugar certo. Mas mais do que isso, eu quero te mostrar que você consegue com pouco dinheiro. Porque se você me acompanha há um tempo, você já deve ter visto que eu opero pesado. Eu costumo operar com 100 contratos para cima, 500 contratos. E para o iniciante, isso pode ser muito dinheiro. Então, para um trader de elite que já está há bastante tempo no mercado, é muito simples ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais no dia. Para o iniciante talvez seja mais complicado. Por isso que o iniciante, quando ele está começando, ele começa muito pequeno e a partir daí ele começa a se desenvolver e crescer no mercado financeiro. Então, antes de mais nada, você precisa saber que você pode começar com pouco dinheiro, tá? E quando eu falo pouco dinheiro, é pouco dinheiro mesmo. Algo em torno de R$25 é o mínimo que as corretoras exigem. Agora, me pergunta se eu recomendo que você comece com R$25. Óbvio que não. Eu recomendo que você comece com bem mais do que isso. Por volta de 200, 500 a R$1.000 para cima seria o recomendado para uma pessoa poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, se você realmente tem pouco recurso para começar, esse é o mínimo que as corretoras exigem, todas elas. E a partir daqui você vai poder operar então no mini índice, que é o ativo que eu estou te ensinando durante toda essa semana do mini índice. O mini índice por dia ele movimenta uma média de 5 a 6 mil pontos, tá? O ativo do índice. E quando ele está fazendo essa movimentação, cada ponto que movimenta para cima ou para baixo, você ganha 20 centavos por ponto, tá? Então, por exemplo, se você está vendo o mini índice no 100.505 e você vai lá e dá uma entrada acreditando que o mercado vai continuar subindo, se ele sobe para 100.525, você ganhou 20 pontos, né? Cada ponto equivale a 20 centavos, se você está operando com apenas um papel, um contrato. Então, se você ganhou 20 pontos com 20 contratos, você teve um lucro de R$4. Mas mais importante disso, talvez para um iniciante que está começando literalmente do zero, talvez entender o conceito de contrato, entender o conceito de papel e ação seja importante nesse início. Então, olha só, sabe quando você está olhando o mercado de ações e você está vendo lá Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, todas as principais ações do mercado nacional? Então, aquelas ações, quando você vai investir nelas, vou comprar a Petrobras, você compra papéis da Petrobras, você compra ações da Petrobras, certo? 1, 2, 3, quantas quantidades você for comprar, você está comprando um pedacinho daquele ativo daquela empresa. O mini índice, a gente só muda a nomenclatura, você não fala que você está comprando papéis, você não fala que você está comprando ações, você fala que você está comprando contratos. No final das contas, é a mesma coisa, só que muda a nomenclatura. Então, quando eu estiver falando de contratos, eu estou falando de uma unidade do ativo, ok? Então, um contrato, para você poder operar, custa R$25. Então, você pode começar com 25? Pode, não é o que eu recomendo, porque senão você vai estar muito apertado a sua margem para você poder trabalhar o dinheiro, né? Uma coisa que eu costumo falar para os traders de elite que estão me acompanhando dentro do meu treinamento fechado, é importante que você tenha uma gordurinha para você poder queimar, porque muitas vezes quando você toma um stop, pode ser que as coisas, na hora que você toma um stop, você já começa a se preocupar, fica ansioso, então é importante ter uma gordurinha a mais. Eu diria que por volta de 200 a 500 reais por contrato é o suficiente para você poder começar. Beleza, então você já entendeu que contratos é como uma unidade do ativo do mini índice, que cada ponto do mini índice equivale a 20 centavos e que o índice movimenta por dia uma média de 5 a 6 mil pontos, tá? Isso é muito importante. Beleza, só que como que você faz para entrar e para sair no lugar certo? Existem 3 passos para você poder fazer isso, que é o seguinte. Os 3 passos para você poder ganhar dinheiro. E esses 3 passos você pode aplicar literalmente todo santo dia, porque eles acontecem todo santo dia e quando você entende eles de uma vez por todas, você consegue ganhar dinheiro consistentemente. Esses são os mesmos 3 passos que eu utilizo todo dia, que eu ensino também os alunos. É uma estratégia que eu também ensino os meus alunos da minha mentoria fechada. Só que o negócio é o seguinte, quando você está no mercado e você fica só focado em uma única estratégia, você acaba se limitando. Eu costumo dizer que um trader de elite ele tem um arsenal de estratégias para que ele possa encaixar em cada cenário diferente.
Inclusive ontem eu estava fazendo uma live no meu Instagram, por sinal, se você não me segue no Instagram, procura @portstrader no Instagram para você me acompanhar por lá. Eu costumo fazer muitas lives no Insta e em uma dessas lives eu estava falando sobre exatamente isso, sobre o cenário diferente do mercado. Por exemplo, existem mercado que está andando lateralmente, que é o mercado consolidado. Tem um mercado que está andando para cima, que é o mercado em tendência de alta. Tem um mercado que está andando para baixo, que é o mercado em tendência de baixa. Cada cenário do mercado, você aplica estratégias específicas para aquele cenário, certo? Existem mercados que estão muito voláteis, andando para cima e para baixo o tempo inteiro. Desse modo, você consegue fazer trades de scalp, que são aqueles trades rápidos, onde você entra e sai rapidamente. Então, existem inúmeras estratégias que você encaixa em diferentes cenários do mercado. Se você tem uma única estratégia, você tenta operar todos os cenários com aquela mesma estratégia, vai ter vezes que ela não vai encaixar e você vai perder dinheiro. Por isso que é importante que você tenha um conhecimento aprofundado. Esses três passos que eu vou te ensinar aqui é como se fosse uma estratégia universal, que você pode aplicar no índice de forma muito tranquila e é bem simples de entender. Além de eu te mostrar na teoria, eu quero te mostrar na prática também, tá? Então, olha só, deixa eu virar meu computador para cá, que eu vou precisar usar dele agora. Olha só, o primeiro passo é o seguinte, a gente vai olhar os diferentes tempos gráficos, ok? E quando eu digo diferentes tempos gráficos, eu me refiro a 3 tempos gráficos em específico. Porque no mercado financeiro a gente tem diversos tempos gráficos e diversos gráficos. Tem o gráfico de Renko, o gráfico de ticks, o gráfico de minutos. O que eu vou te ensinar aqui é você utilizar o gráfico de minutos. No gráfico de minutos existem inúmeras minutagens para você definir o número de candles, tá? Então, quando você está olhando para esses diferentes tempos gráficos, você vai focar em apenas 3 tempos gráficos, que são esses daqui. O gráfico de 15 minutos, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Quando eu estou olhando para esses 3 tempos gráficos, são os únicos que eu quero olhar quando eu estou querendo abrir uma operação, para eu entender qual o cenário do mercado, para que a partir desse cenário eu possa definir a estratégia de entrada. Então são 3 tempos gráficos, o 15 minutos, os 5 minutos e o 1 minuto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte. Eu quero identificar a força do mercado. Isso aqui é o passo mais importante, tá? Porque não adianta você mudar os tempos gráficos, olhar o gráfico de 15 minutos, olhar o gráfico de 5 minutos, olhar o gráfico de 1 minuto, se você não sabe o que você está procurando. É importante que você entenda o que você tem que encontrar nesses tempos gráficos, tá? Quando você estiver, então, nesses tempos gráficos, você vai procurar pela força principal do ativo. E eu posso te falar que só existem 3 forças. Ou uma força de alta, ou uma força de alta, ou nenhuma força, que é uma força lateral, onde os dois estão equivalentes e balanceados, tá? Quando você está, então, procurando por essa força do mercado, existem diversos tipos diferentes de forças que você pode encontrar. Tem força através do candle, tem força através de figuras, tem força através de leitura de candle, de price action e por aí vai. A que eu vou te mostrar aqui, e o que eu quero te mostrar num trade de verdade, para você ver como que funciona, é uma força através da leitura de candle. Você deve imaginar, você deve já ter visto que quando você está olhando para o gráfico, existem inúmeros candles, velas que vão se formando dependendo do número da minutagem que você está olhando naquele gráfico. Cada vela, cada candle tem um significado. E eu quero te mostrar, então, como que você identifica um dos principais significados para você identificar essa força do gráfico, tá? E o terceiro passo que você vai dar é o passo mais simples de todos, que é você entrar e gerenciar. E, na minha opinião, esse para mim é o passo mais simples de todos, só que o problema é que para muitas pessoas esse pode ser o passo mais difícil, porque uma coisa é você olhar para o gráfico, identificar um sinal, outra coisa é você entrar no trade. E se você já fez seus primeiros trades, você já deve ter tido essa experiência de você sentir aquele coração palpitando, você sentir aquela ansiedade, aquele medo de perder dinheiro. No entanto, esse medo de perder dinheiro é causado pela falta de informação, de conhecimento e de embasamento para você saber fazer trade. Com esses 3 simples passos você consegue. E eu não quero te mostrar apenas eles no quadro aqui no Flipboard, eu quero te mostrar em um trade de verdade. Então olha só.
Deixa eu pegar aqui para você ver. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é o seguinte. Esse daqui é o meu gráfico de 15 minutos, tá? Esse é o meu gráfico de 15 minutos. E eu estou vendo uma coisa, que o mercado está subindo. Esse já é o meu gráfico de 5 minutos, esse é o meu gráfico de 1 minuto. Eu estou vendo também que o mercado está colocando uma força. Esse momento que eu mudo para o gráfico de 5, 15 e 1 minuto é algo muito fácil. Eu só procuro uma única coisa, a direção do ativo. Nesse caso, o mercado estava em uma movimentação de alta, algo muito simples. E esse trade é um scalp bem rápido, tá? Qual é o sinal de força que eu encontro aqui nessa operação? É aquele candle de força. Então você pode olhar aqui do lado que o mercado estava fazendo isso daqui, ó. Ele estava começando a cair e ele vem com tudo e coloca um super de um candle de força. Foi exatamente ali, após esse candle de força ser rompido, que eu entrei. Então eu já fui muito rápido aqui para fazer identificar essa força através do CF, que é o candle de força. Quando você entra na operação, é aí que vem a melhor parte para mim, que é a parte onde eu vou ganhar dinheiro. Quando você está recém começando, pode ser essa parte onde você fica ansioso e com medo. Quando você entra na operação, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você vai pegar o teu stop e vai colocar abaixo do candle de força que originou o teu ponto de entrada, tá? Então você vai pegar o stop e vai colocar exatamente abaixo desse candle de força. E você vai deixar o seu trade correr. O teu alvo pode ser exatamente o mesmo tamanho desse teu stop, que foi o que eu fiz aqui. Então lá em cima vai ser o teu alvo na operação. Então 3 passos muito simples. Primeiro, olhando para o gráfico de 15 minutos, olhando para o gráfico de 5 minutos e olhando para o gráfico de 1 minuto, eu identifiquei que a gente estava numa direção para cima. O mercado estava colocando força de alta. Através do gráfico de 1 minuto, que foi onde eu dei a entrada aqui, eu identifiquei uma bela de um candle de força, um super CF grande. Esse é o meu sinal de força, esse é o segundo passo, tá? Esse é o segundo passo. Após isso, você vai correndo para o terceiro passo, que é você entrar. Você entrar e você gerenciar. Então aqui eu vi no gráfico de 15 e no gráfico de 1, no gráfico de 5 e no gráfico de 1, que o mercado estava subindo. No gráfico de 1 minuto, que foi onde eu dei a entrada, eu vi que o gráfico estava botando uma força de compra através do CF. Aí eu fui lá e entrei após o CF ser rompido, coloquei meu stop abaixo do CF, que é o candle de força, e coloquei meu alvo uma vez o tamanho desse meu stop. Então, quando você está correndo esse risco no trade, você tem que pelo menos colocar o teu stop, o teu alvo do mesmo tamanho do teu stop, tá? Isso é o gerenciamento de 1 para 1 que a gente chama no mercado. E aí você percebe então que logo após eu ter entrado, o mercado já colocou um segundo candle de força, você consegue ver aqui, ó, o mercado já colocou um segundo candle de força, e aí ele colocou uma estrela cadente, que é um candle vermelho com um pavio grande para cima. Tudo bem. O que importa é que você entrou no primeiro sinal, que é uma indicação de alta, e você está no embasamento de que o mercado está subindo em todos os principais tempos gráficos, o 15, o 5 e o 1 minuto. Tá? Existe uma outra coisa que você pode fazer também com relação ao gerenciamento, que é o seguinte, e aí já está um grande erro que eu sofria quando eu estava começando lá atrás, em 2011, que era entrar, definir o meu stop e deixar o meu stop parado lá do início ao fim da operação, me casar com aquele gerenciamento. Quando você entra no trade, você tem que ser muito flexível para poder movimentar o teu stop e o teu alvo. A gente inicia num gerenciamento pré-programado, que no caso é colocar o stop abaixo do meu candle de força e o meu alvo do mesmo tamanho desse meu stop, só que à medida que o mercado vai desenrolando a favor do meu trade, eu posso pegar o meu stop que está lá embaixo e movimentar para cima para reduzir o meu risco e eu deixo o meu alvo no mesmo tamanho. Então a gente inicia no 1 para 1, tá? No gerenciamento de 1 para 1, aonde a gente inicia no 1 para 1, certo? Aonde o meu stop é o mesmo tamanho do meu alvo, só que a gente termina o trade talvez no 3 para 1, no 2 para 1, no 5 para 1, quem sabe até mais do que isso. Tá? Então isso era um erro que eu cometia quando eu estava começando. Eu me casava com o meu gerenciamento e nunca estava flexível para movimentar ele. Nesse caso aqui, o meu ponto de entrada foi no 101, 140. E você que ficou se perguntando aquele negócio de pontos, tá?
você fica então se perguntando com a questão dos pontos. Olha só, 101, 140 é o índice desse momento desse trade que eu estava gravando a tela do meu celular. Isso é um outro adendo, esse trade foi feito pelo celular. Eu estava operando ali, você consegue perceber que tem sido comprado 1, certo? Então eu comprei. Nesse trade que você está vendo aqui, eu comprei um contrato, ok? Esse contrato, para eu poder ter comprado ele, eu precisava ter R$25 na corretora, ok? Como eu te mostrei ali os custos, eu precisava ter R$25 na corretora. Além disso, quando eu entrei ali no 140, você percebe que o meu ponto de entrada foi no 100.140. Quando eu comprei acreditando que o mercado ia subir, certo? Se o mercado cai, eu perco dinheiro, óbvio. Se o mercado sobe, eu ganho dinheiro. A cada ponto que o mercado sobe, eu ganho 20 centavos. Então você percebe que agora o mercado está lá no 101,300, eu entrei no 101,140, então eu estou ganhando ali 20 centavos a cada um ponto, tá? Por isso que você consegue ver ali o meu lucro está mais de R$30. Então você percebe que é uma coisa que é o mais importante de tudo. Você não precisa ter muito dinheiro para poder começar. Se operando com um contrato, ainda assim você consegue ganhar dinheiro. Eu precisei de R$25 para estar fazendo esse trade agora e nesse momento estou ganhando mais de 30. Se eu fecho esse trade agora nos R$30 de lucro, o que acontece? Se eu fecho esse trade agora nos R$30 de lucro, com quanto que eu fico? Essa é uma boa pergunta. Coloca para mim no chat se você sabe com quanto que eu fico. Se eu fecho o trade com R$30 de lucro. Quanto que fica para mim na corretora? Coloca para mim aqui no chat, vamos ver se você acerta. E isso daí, o meu ponto de entrada foi no gráfico de 1 minuto, tá? Coloca para mim então no chat com quanto que eu fico se eu fecho o meu trade agora. Para eu entrar no trade eu precisei de R$25. Cada ponto custa aqui mais 20 centavos, tá? Se eu fecho o trade nos 30, eu fico com quanto? Olha, uma galera comentando 55, 55, 55, 55. Exatamente. Quando eu fecho o meu trade, se eu fechasse nos R$30 ali, né, agora está nos 20 e poucos, mas se eu fechasse nos R$30, eu ia ganhar isso daqui, mais isso daqui, menos as taxas. E quando a gente está falando em taxas, é daí que vem a importância de você estar em uma boa corretora, tá? Daí que vem a importância de você estar em uma boa corretora. Primeiro, essas corretoras que eu te indiquei, elas têm corretagem zero. Então você não paga corretagem para você poder fazer esse trade. As únicas taxas que você vai pagar depois de você ter tido esse lucro de 55, né, os 30 mais os 25, vão ser as taxas de emolumentos, as outras taxas da B3, da Bovespa e também o imposto de renda no final, se você só sair lucrativo no final do mês, tá? Então, basicamente aqui, trocando palavras, eu investi para fazer esse trade 25 e agora está mais de R$40. Ou seja, se você for fazer a conta, é 25 que somou com mais de 40, cara, é mais de 100% de ganho. Eu basicamente dobrei o valor que eu precisava para poder fazer esse trade aí. Então você percebe que mesmo com pouco dinheiro você consegue escalar os teus ganhos. E aí a partir do momento que você começa a ter mais consistência, mais confiança e acima de tudo mais tranquilidade nos seus trades, você começa a operar com 2 contratos, com 3 contratos, com 4 contratos, com 5 contratos. E a partir daí você começa a escalar os teus ganhos. E a partir daí você começa então a escalar os teus ganhos e a ganhar mais dinheiro. Por exemplo, agora está lá com quase R$50 de ganho e o meu stop, que inicialmente começou lá embaixo do meu candle de força, já está ali próximo do meu ponto de entrada. Então eu estou com um risco muito pequeno e o meu alvo está lá para cima. Isso aqui é uma coisa importante. Olha só o que está acontecendo agora no trade. Ele foi lá, quase pegou meu alvo, quase que eu saí no lucro e aí ele vem martelando para baixo. O que você faz nesse momento? Você fica com medo achando que vai voltar e pegar o teu stop e você já zera ali para poder sair com aquele lucro, ou você segura o trade e deixa ele rolar? Comenta para mim no chat o que você faria. E é aí que vem a diferença de um trader de elite para um trader iniciante. Eu segurei o meu alvo
e deixa rolar, porque eu segui um gerenciamento, eu segui uma estratégia e eu confio no que eu estou fazendo. Então é nesse momento que o psicológico e a ansiedade do trader iniciante começa a pegar, porque a pessoa começa a ficar, putz, quase que pegou meu alvo, estou vendo agora um candle de força vermelho, melhor eu sair antes que o mercado volte e pegue meu stop lá embaixo. Antes eu saía aí com 20 e poucos reais, estava com 50, mas melhor eu sair com 20 e poucos do que esperar voltar e pegar meu stop. Nesse momento que você... Tô vendo que tem muita gente, ó, deixa rolar, eu zero, deixa rolar. Você deixa rolar mesmo? Então, pontos importantes desse trade. Quais são os passos? É o seguinte, vou resumir de novo os passos aqui, ó. Tá? Primeiro passo. Segundo passo. E terceiro passo. Primeiro passo, eu quero olhar para os tempos gráficos. Ok? E os tempos gráficos específicos que eu vou ficar de olho vai ser o 15 minutos, os 5 minutos e o 1 minuto. Aqui é muito rápido o jogo, é só você pegar e mudar para os tempos gráficos rapidinho, tá? Só você trocar para os 3 tempos gráficos rapidinho para você identificar a direção. E aí eu vou para o próximo passo, que é a força. A força eu vou procurar nesses tempos gráficos aqui, tá? Quando eu estou olhando aqui nesses tempos gráficos, é isso aqui que eu estou procurando, tá? Isso é muito importante. O que é a força? Pode ser um candle de força, pode ser uma figura de mercado, pode ser qualquer outra coisa que te mostre que está com força para um lado do ativo. E aí a gente vai entrar e gerenciar. E o mais importante, quando você entra, você coloca o teu stop logo abaixo do candle que você entrou. E o teu alvo proporcional, no mínimo, uma vez o tamanho do teu risco, tá? No mínimo, uma vez o tamanho do teu risco, o alvo. E ao longo do tempo que o trade vai se desenrolando, você vai pegar o teu stop que está lá embaixo do candle que você entrou e vai arrastar para cima para diminuir o teu risco e, consequentemente, quando você faz isso, você vai estar aumentando o teu retorno naquela operação. Aqui eu estou fazendo um trade com apenas um contrato. Um contrato, tá? Apenas um contrato. Para eu fazer esse trade com um contrato, eu preciso de apenas R$25. No entanto, não recomendo que você tenha só isso. O ganho que eu tiver, nesse momento, mais de R$30 de novo ali, tá? Eu vou ganhar isso daqui e isso aqui vai voltar para mim. Então eu vou ficar com 55 e aí a gente subtrai as taxas que são essas aqui. Emolumentos, umas taxas da B3 lá, da Bovespa, né? E o imposto de renda, que é vintão. Então essas são as taxas que a gente paga. Muita gente me pergunta, pode, o que a gente paga quando a gente ganha dinheiro no mercado? Essas são as taxas que a gente traz, que o mercado cobra da gente após a gente ter tido o lucro. Se a gente tem prejuízo, a gente obviamente não vai pagar imposto sobre prejuízo. Comenta para mim no chat se você entendeu o que eu estou falando. Onde que eu coloco o stop? Acabei de falar, o stop você coloca abaixo do candle de força. Ou abaixo daquilo que te mostrou que você deveria ter entrado. E aí o mercado volta de novo com mais um candle de força, olha lá, prestes então a romper, e olha o que acontece, ele volta com um candle de força verde para pegar o meu alvo e mais uma vez volta de novo num CF vermelho para pegar meu stop. Nesse momento, o que você faria? Mais uma vez, você seguraria o trade para deixar ele rolar e pegar o teu alvo, ou você fecharia agora na ansiedade e no medo de levar um stop lá embaixo? Coloca aqui para mim o que você faria nesse momento agora que está vindo um candle CF lá embaixo. É nesse momento agora que vai definir um trader de elite de um trader amador, um trader que tem medo, que opera com emoção e não com realmente estratégia. Coloca para mim aqui no chat. O Gabi Mendonça colocou corre, aí já teria saído no prejuízo. E olha o que acontece, se você sair exatamente ali agora, você teria saído com apenas R$20, exemplo, que você estaria ali agora, e consequentemente o teu risco lá embaixo estaria maior do que o teu alvo nesse momento. Se você zera esse trade aí agora, nesse momento, após esse candle de força vermelho,
você teria tido um risco maior na sua operação, porque você iniciou lá embaixo com um risco bem maior. Então agora, se você saísse agora do trade, o teu risco estava desproporcional com o teu lucro que você está tendo. Por isso que é importante que na hora que você entra, confia, segura o trade até o final, porque afinal de contas, quando você entrou, você estipulou o teu risco. Então se você estipulou o teu risco e você aceitou ele, por que você vai ficar com medo de consolidar esse risco? Então é importante que você segure o seu trade até o final, porque na maioria das vezes, como você tem certeza que o stop não vai chegar? A gente não tem certeza. A gente aplica uma estratégia que na maioria das vezes dá certo, e se não der certo, tanto faz. Por isso que existe aquela frase tão famosa que eu sempre falo: você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Se não deu agora, no próximo trade provavelmente vai dar. Então, no longo prazo você vai ser lucrativo, e se você ficar procurando por perfeição, você provavelmente não vai se dar bem no mercado financeiro. E aí vem um candle de força gigante vermelho, e o mercado já retoma mais uma vez para tentar pegar esse alvo lá em cima. Então, assim, um contrato totalmente iniciante, como muitos falam, uma banca pequena, você com R$100 conseguiria fazer esse trade, com R$25 é o mínimo exigido para você poder fazer esse trade. Vamos ver o que vai acontecer. E para quem não sabe, agora já está formando um padrão que lembra quando eu te falei de força? Onde o candle de força é uma das forças, olha o que eu fiz aqui. Isso daqui é uma figura de mercado, aonde quando o mercado vai continuar, uma das forças são os candles, que te demonstram se ele vai continuar, e a outra força são as figuras. Uma das figuras que eu mais gosto é a figura da bandeira. Okay? Uma das figuras que eu mais gosto é a figura da bandeira. Como que funciona a figura da bandeira? O mercado vai estar subindo e ele vai cair um pouco e aí vai formar como se fosse uma bandeira, aqui o mastro da bandeira, e quando rompe aqui ele continua subindo. Se você for olhar ali é como se fosse o formato de uma bandeira nesse exato momento aí no gráfico. Uma pessoa perguntou ali o que é um RLP. RLP é um provedor de liquidez que te ajuda a executar a tua ordem de uma forma mais rápida, sem precisar de muita dificuldade para isso. Qual o melhor tempo gráfico para gerenciar a sua operação? Então, o gerenciamento ele é feito no mesmo tempo gráfico que te levou a entrar no trade, tá? Você não entra no trade de 5 minutos e vai fazer o teu gerenciamento no 15 ou no 1 minuto. Se você entrou num tempo gráfico, você faz o teu gerenciamento naquele tempo gráfico também. Nesse caso aqui, eu entrei no gráfico de 1 minuto, então todo o gerenciamento que eu fiz foi baseado no gráfico de 1 minuto também. Eu quero que você comente aqui no chat agora se você acha que eu vou ter um gain nesse trade ou se eu vou perder dinheiro. Coloca para mim aqui no chat. Rebeca. Comenta se eu vou ganhar ou vou perder aqui nesse trade. Nesse momento o lucro está em R$33 e eu acho que eu vou ganhar. Vamos ver o que vai acontecer. O Aníbal Gomes falou que eu vou perder dinheiro nesse trade. Será? O Leni falou que eu vou ganhar dinheiro. O Alce falou que eu vou ganhar dinheiro. O Felipe, acho que eu vou tomar um loss. O Marcelo Ferreira, acho que eu vou ganhar R$60. O Cláudio falou que eu vou ganhar por causa do pullback. O Marcelo tá falando que tá consolidado. Vamos lá. R$42. Ih, eu acho que eu vou ganhar, hein? Um trade com um contrato que me custou R$25 para fazer esse trade. Esse é o mínimo que a corretora me exige para eu poder fazer essa operação, que agora está gerando um retorno de mais de R$50. E aí, olha o que eu faço. Eu pego o meu stop que estava lá embaixo e eu jogo para cima do meu ponto de entrada. Nesse momento, então, o trade é executado no alvo e eu saio com um trade vencedor, utilizando apenas esses 3 passos que eu estou te mostrando.